Então, para nós, né, se batizar, nós tem que crer, né? Não tem como uma pessoa se batizar sem não conhecer o Evangelho, né? Então, ó, na CCB, eu fazia parte da CCB, né? Eu sou um ex-membro, né? Que chama Congregação Cristã no Brasil. Então, as pessoas nessa igreja, né? Se batizam sem conhecer o Evangelho, né? As pessoas nessa igreja, elas não conhecem o evangelho. Por quê? Porque essa igreja ela não ensina e eles são contra o estudo bíblico. Eu falo isso pela experiência que eu passei lá dentro, né? Por eu questionar, né? O cooperador, questionar algumas pessoas. Então lá não tem ensino, ele só prega, né, aleatório, né? Ele só prega, lê uma passagem lá e prega, mas não tem ensinamento bíblico. Então as pessoas não conhecem o evangelho, né? Então não tem como conhecer a Jesus, né, de verdade. Então, porque nós só conhecemos a Jesus Cristo através das Escrituras, né? É, uma pessoa, por exemplo, a pessoa não conhece Jesus. Vamos supor, tem pessoas que não conhecem Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, a pessoa não conhece, né? Aí eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chega para você, né? Uma pessoa estranha, desconhecida, chega para você e diz assim: "Eu te amo". Você não conhece aquela pessoa, mas você vai ter aquela reação de dizer assim: "Como que você me ama se você não me conhece?", né? Então a reação vai ser essa. Então, se você diz que ama Jesus, mas você não conhece ele, como é que você diz que ama se você não conhece? Então, para nós amar, nós tem que conhecer. Então, nós conhecemos Jesus Cristo através da sua palavra, né? Então, na CCB, muitos se batizam, né, por medo, né, que lá nas pessoas, por exemplo, principalmente as crianças, os jovens que crescem lá, os pais, por não conhecer o Evangelho, obriga as crianças a se batizar, põe medo, né, as crianças se batizam porque fica com medo que se não se batizar não vai se salvar, vai para o inferno, né? Tem pessoas que se batizam pedindo sinal, outras se batizam por revelação. Quer dizer, e isso não é evangelho. Pelo que eu conheço a palavra de Deus, isso não é evangelho. Quer dizer, uma pessoa chegar para você, né? Chegar e falar da igreja, ó, a minha igreja não paga dízimo, a minha igreja ela usa o véu, a minha igreja tem o ósculo santo, a minha igreja senta a mulher de um lado, homem do outro, tem orquestra. Quer dizer, se você prega esse tipo de pregação para a pessoa, para poder ela ir para a igreja, isso não é evangelho. Evangelho é você falar da mensagem, né? Qual é a mensagem do evangelho? É falar de Cristo, que ele é o Salvador. Então a pessoa, para ela crer, ela tem que conhecer, né, o evangelho o evangelho, né, as escrituras, ela aponta para Jesus Cristo, né? A palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Então nós temos que falar de Jesus. Então, ó, a CCB, ela, além de tudo isso, a CCB ela tem um batismo salvífico. Como salvífico? Porque todas as pessoas que se batizam na CCB, eles se batizam porque eles pensam que não pecam mais. Que a partir do momento que se batizam, não pecam mais. Então, isso é um erro gravíssimo, né? Então, eles têm um batismo salvífico. Então, as pessoas lá vão lutar para não pecar, né? E se nós for falar aqui de algumas passagens bíblicas, lá em 1 João vai falar que nós pecamos. E aquela carta, o apóstolo João está falando para as pessoas da igreja, né? Pessoas que erravam dentro da igreja. Por que a congregação ela tem esse pensamento? Porque lá eles criaram uma doutrina de pecado de morte. E pecado de morte para eles lá é só adultério. Para eles não existe outro pecado. Então, todo os apóstolos eles falam que todos nós pecamos. Todo dia nós pecamos. Não estou falando de adultério, estou falando de pecados. Então, todo dia nós pecamos. Todo dia nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, é, a CCB pensa que não peca mais, que é só falha e erro. Não, falha e erro tudo é pecado. Então todo dia, né,
temos que pedir perdão dos nossos pecados, né? Então as pessoas lá, elas não conhecem, né, verdadeiramente a palavra e cai nesse erro. Então isso é um erro grande, né? Deles pensar que não tem mais pecado, né? Que o batismo salva, né? Isso é uma heresia, é um erro gravíssimo, né? Então isso é o que eu falei, né? É um erro que a CCB faz, né? Pronto, outro erro que a CCB faz quando ela batiza. Quando os anciãos lá vai batizar uma pessoa, eles batizam assim, ó. Em nome de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é como se estivesse batizando em nome de 4 pessoas. Não, eles primeiro dizem assim, ó. Em nome de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é outro erro que eles fazem quando eles vão batizar. Não precisa dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. O certo é dizer assim, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade são só 3, né? Deus, ele é um Deus trino, né? É o Deus Pai, né, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas é um Deus só que subsiste em 3 pessoas distintas, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 em diante, fala assim, ó. Portanto, Jesus diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome, ó, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco sempre e até o fim do mundo. Então Jesus falou que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? 3, não é 4. Então, e o Senhor disse assim que era para nós observar todas as coisas que Ele tinha nos ensinado. E o que é que o Senhor Jesus nos ensinou? Tudo que está aqui dentro das Escrituras, né? Então, esse é um erro que a CCB faz, né? Batizando as pessoas no nome a CCB batiza em nome de Jesus, depois batiza em nome do Pai, do Filho de novo e do Espírito Santo. Isso é errado, né? Então, é como eu falei aqui em Mateus, né, que tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verdadeiro batismo, né, o verdadeiro batismo cristão é quando você crê, né, na mensagem do Evangelho, que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, né? Aí você recebe o Espírito Santo, né? E no momento que você crê, você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, né? Que é a nossa garantia da vida eterna, né? Então, com a água, né? Com a água nós simbolizamos externamente, né? Essa obra maravilhosa, né, que Deus faz em nós através do batismo, né? O batismo com água é a obra visível, né? Que representa, né? Que simboliza, né? A obra invisível, né? Que é a obra que Deus faz na nossa vida, né? Então, é isso aqui, pessoal, né? É a explicação sobre o que é o batismo, né? Então, esse foi mais um vídeo explicando aqui sobre o batismo. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? E até um próximo vídeo.